Paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos inscritos no canal, todos os irmãos que têm nos acompanhado. Que Deus abençoe os irmãos. Irmãos, nesse vídeo eu quero falar com os irmãos sobre a lei e a graça. Mas o foco desse vídeo é eu estar falando sobre a regeneração e a renovação do Espírito Santo. E eu vou falar de uma maneira bem clara e os irmãos vão entender o que é a regeneração e a renovação. E para que os irmãos entendam, eu vou mostrar para os irmãos a condição do ser humano e os irmãos vão entender o que é a regeneração. Quando os irmãos lêem em Efésios, capítulo 2, versículo 1, Paulo vai dizer aos Efésios, ele vai falar assim: e vos vivificou, estando-vos mortos em vossas ofensas e pecado. Porque no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, nos quais todos nós também andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Ele deixa bem claro o quê? Que todos nós somos filhos da ira. Todos nós estamos debaixo da ira de Deus. João, no capítulo 3, versículo 36, ele vai dizer: quem crê em Jesus tem a vida eterna. Quem não crê em Jesus, a ira de Deus sobre ele permanece. Todas as pessoas estão debaixo da ira de Deus. Por quê? Porque quando o pecado entrou no mundo, ele contaminou a raça humana. Então, no nosso corpo, a Bíblia fala que no nosso corpo existe a lei do pecado. Se você ler todo o capítulo 7 de Romanos, você vai entender. Existe a lei do pecado em nosso corpo. Todo ser humano foi contaminado pelo pecado. Por isso que ele vai falar em Efésios, que andávamos segundo o curso deste mundo, fazendo a vontade do príncipe da potestade do ar, ou seja, do diabo, e do espírito que opera no filho da desobediência. Então, Romanos capítulo 3, versículo 23, 24, ali fala que destituídos estamos da glória de Deus, todo homem pecador. O que é que Deus faz? Deus envia Jesus e por meio de Jesus ele nos livra da morte eterna e da lei do pecado. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Da lei do pecado, ele nos livra. Então, quando você lê Tito, no capítulo de número 3, versículo 4 e 5, ele vai revelar para nós esse trabalhar do Espírito Santo. Porque ele vai dizer assim: mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela regeneração e renovação do Espírito Santo. Então perceba que primeiramente ele vai falar, nos salvou pela lavagem da regeneração. Primeiro, irmãos, ele vai falar aqui da água, da lavagem, né? Ou seja, da água. Ele vai falar o quê? Da água. A água na Bíblia, ela representa de maneira simbólica a palavra de Deus. Ela representa também a vida, porque a água nos traz vida, a água purifica, ela tira sujeira, mas não está associada ao batismo. Alguns acreditam, mas não está associada ao batismo, porque Romanos no capítulo 6, o batismo nada mais é do que o sepultamento da velha natureza. Eu vou falar sobre isso depois. Então a água aqui, se tratando da regeneração, do novo nascimento, a água representa a palavra de Deus, pela lavagem da regeneração. A palavra regeneração, ela também representa de maneira simbólica o novo nascimento. O novo nascimento, alguém que nasceu de novo. Então essa palavra ela quer dizer recriação, reprodução, regeneração, transformação. Ela está falando de um novo nascimento, essa palavra regeneração e a palavra renovação. Então, é um trabalho do Espírito Santo de Deus. Então, ele quer dizer o quê? Nos salvou pela lavagem da regeneração. Ou seja, pela palavra, do poder da palavra, nós nascemos de novo. Como está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 23. Porque o texto vai dizer assim: sendo novamente gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Ou seja, irmãos, analisa, vai falar, sendo novamente gerado, não de semente corruptível, ou seja, não do ventre de uma mulher, mas pela incorruptível palavra de Deus.
Ou seja, pela palavra de Deus fomos novamente gerados, porque a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir pela palavra de Deus, como está em Romanos no capítulo 10, versículo 17, se eu não me engano, versículo 17. Ou seja, nós nascemos de novo, a pessoa nasceu de novo. Quer dizer o quê? Que aquele velho homem, essa natureza do pecado, foi sepultada, perdeu as forças, e agora ressurgiu, um novo homem, uma nova mulher, uma nova criança, Então, assim, a pessoa nasceu de novo pelo poder da palavra de Deus. Ele nasceu. Efésios, no capítulo 5, versículo de número 25, vai dizer assim: vós, maridos, amai a vossa mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra de Deus, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Percebe que ele está falando, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra de Deus. Ou seja, mesmo nós nascendo de novo, nós também podemos nos sujar pelo pecado. E a palavra de Deus também nos purifica, a palavra de Deus nos limpa. Ela não só nos trouxe vida, mas a palavra de Deus também, ela nos limpa, ela nos lava. Quando você lê João no capítulo 3, o versículo 1 a seguir, Jesus vai falar para Nicodemos, ele vai falar assim: verdade, verdade vos digo, quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer de novo, olha o que ele está falando. Aí Nicodemos não entendeu e falou: Senhor, mas como que um homem sendo velho pode entrar no ventre novamente de uma mulher e nascer de novo? Aí Jesus vai falar para ele: em verdade, verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer da água, ou seja, quem não nascer da palavra, como está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Quem não nascer da palavra e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Ou seja, quem não nascer pela palavra e ser purificado pelo Espírito não pode entrar no reino dos céus. Então, a pessoa nasce novamente pela palavra de Deus. Isso quer dizer o quê? Que quando a pessoa aceita Jesus, ele ressurgiu, ele nasceu, o Espírito Santo o animou, o vivificou. Então essa velha natureza perde as forças. E o batismo é uma representação do sepultamento da velha natureza. Quando os irmãos lêem Romanos, no capítulo de número 6, versículo 1, a Bíblia vai dizer assim: Paulo dizendo aos romanos, esse texto, irmão, diz bem claro o que é a regeneração, a evidência que uma pessoa foi regenerada, ela foi transformada, é a evidência. Porque diz assim: que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Nós que estamos mortos para o pecado, é o que ele está dizendo, a natureza pecaminosa está morta pelo pecado, como viveremos ainda nele? Não sabeis vós que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele em semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado, a natureza pecaminosa, seja desfeita, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Qual é a evidência que a pessoa foi regenerada, ela foi renovada? A velha natureza está crucificada com Jesus. Paulo vai dizer isso, né? Estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, essa pessoa, ela foi regenerada novamente, ela foi transformada novamente. Esta pessoa que ela nasceu de novo. Qual é a evidência que a pessoa foi regenerada? Ele vai ter poder para vencer o pecado, ele não vai viver no pecado. O evangelho, meus irmãos, da hipergraça de Deus, esse evangelho, ele banaliza a regeneração e a renovação. Ele banaliza, ou seja, não existe regeneração e renovação. No evangelho da hipergraça de Deus, esse evangelho, no caso, seria um evangelho teórico, um evangelho que não mudou a vida da pessoa. E Romanos no capítulo 6, esse versículo não vale de nada. Então, a pessoa que foi regenerada, nasceu de novo, ela tem poder, por meio do Espírito Santo de Deus, de vencer o pecado.
ela vai vencer o pecado, ela vai vencer o mundo, ela vai vencer, ela vai ter o poder do Espírito Santo para ela agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. Essa pessoa que foi regenerada, que foi transformada pelo Espírito Santo de Deus, como está em Gálatas, capítulo 5, versos 16 e 17. O Espírito opõe-se contra a natureza pecaminosa contra o Espírito, para que não façais o que quereis. O Espírito Santo combatendo, operando o querer e o efetuar, você vai ter poder para vencer essa natureza pecaminosa. A pessoa vai ter poder para vencer o pecado. Ou seja, não é pela lei que ele vence o pecado, porque a lei é o ministério da condenação, é pelo Espírito Santo que ele vai ter poder para vencer o pecado. O Espírito Santo combate contra essa velha natureza e a pessoa vence o pecado. Então a regeneração não é teórica. A regeneração ela é verdadeira. A regeneração pelo Espírito Santo, você terá poder e autoridade do Espírito Santo para ser um cristão. Ou seja, ele vai operar em você o querer, o efetuar. Nós somos ministro de um novo testamento. Nós somos ministro. Ele nos fez capazes de ser ministro de um novo testamento. Eu e você é capaz de vencer o pecado, capaz de vencer o diabo, capaz de vencer o mundo, porque fomos regenerados. Nós nascemos de novo. Em Romanos ainda, ele vai dizer mais. Aquele que está morto está justificado de pecado. Romanos no capítulo 6. Aquele que a natureza pecaminosa está morta está justificado de pecado. Ou seja, a pessoa que a natureza pecaminosa não está morta, ele não tem como ser justificado de pecado, não tem como. Por isso que tem muitas pessoas que ele só crê em Jesus, mas a sua natureza pecaminosa, ela está viva. Então essa pessoa não foi justificada. Esse evangelho da hipergraça de Deus, meus irmãos, isso é heresia, é engano, é mentira. Muitos enganados. Eu criei em Jesus, então eu estou livre. Estou livre para pecar, estou livre para fazer a minha vontade. Não, meus irmãos, ao contrário. Está livre do pecado, porque ele terá capacidade, poder. Irmão, alguém pode falar, irmão, mas eu sou pecador, eu sou falho. A natureza pecaminosa está em nosso corpo. Então, qualquer momento nós podemos dar lugar à nossa carne, ao pecado. Mas você vai se arrepender e o Espírito Santo vai combater. Justamente o texto fala que o Espírito Santo combate, ele está combatendo todo momento, para que nós não ceda às vontades da carne. Por isso que a Bíblia fala, para nós fugir da aparência do mal. Por isso que a Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Não para fazer do templo do Espírito Santo de Deus uma meretriz, por exemplo. O Espírito Santo de Deus tem ciúme de nós. Por isso que o texto fala. Então, uma pessoa regenerada, a evidência que ela foi regenerada, ela não vai viver na prática do pecado. Ela pode falhar, mas ela não vai viver na prática do pecado. Mas ela pode falhar sim, ela pode pecar contra Deus. Não existe pessoas perfeitas que não vai pecar contra Deus. Não existe. Algum momento nós podemos ceder, mas nós vamos se arrepender, nós vamos pedir perdão. E o Espírito Santo de Deus vai nos dar essa graça, esse poder para que nós façamos o que é bom. Como está em Efésios, a palavra de Deus fala em Efésios ali, no capítulo de número... Gálatas capítulo 5, versículo 22, que teremos o fruto do Espírito Santo de Deus. Porque a palavra fala gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a sua carne, a sua natureza pecaminosa, com suas paixões e concupiscências. Porque se vivemos no Espírito, também andemos no Espírito. É o que a palavra fala. Então nós crucificamos essa velha natureza. E contra o fruto do Espírito não tem lei. Ou seja, nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo do Espírito. Porque ele nos dá essa capacidade de vencer o pecado. Porque essas leis estão em nosso coração. Então a pessoa que foi regenerada, meus irmãos, a pessoa que foi transformada por Deus, ela não vai viver na prática do pecado. Não, prática não, ela pode falhar. A evidência que você foi regenerado é isso. Você pecou, você chora, se arrepende, pede perdão, você não conforma com a sua natureza pecaminosa, você não conforma de pecar contra Deus. Isso já prova que você foi regenerado. Irmão, mas eu estou falhando. Não, mas você não concorda com seus pecados. Você pede perdão, misericórdia, o Senhor me liberta, me dá graça para me vencer a minha natureza pecaminosa. É evidência. Agora, a pessoa que vive no pecado, ele não sente acusado, não sente aquela acusação na sua mente, no seu coração, que, nossa, eu tenho que consertar minha vida, eu estou pecando. Essa pessoa não foi regenerada. Porque o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, ele fala na consciência, fala forte, ou seja, se arrependa. Você está no pecado, a consciência acusa, meus irmãos. A pessoa que tem o Espírito Santo, ele mostra que a pessoa está no pecado.
Amém, meus irmãos? Então, falando um pouco sobre a regeneração, é isso, meus irmãos. Amém? Se Deus quiser, assim, vamos continuar fazendo mais vídeo e edificando uns aos outros na presença de Deus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, deixa o like, ajuda o canal. E se você tem sido edificado, mais pessoas também serão edificadas também. Amém, irmãos? Então, que Deus abençoe os irmãos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.